Querido amigo, querida amiga, muito bem-vindos à sequência de estudo bíblico, cujo título é Jesus Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Nesta ocasião, nós vamos estudar este tema que está sobre a tela, Jesus Cristo revelado na vida e morte de Abel, registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 17. Bom, como esta sequência de estudo eu gravei em virtude de ter realizado elas com os meus filhos, o que eu fiz antes de estudarmos este ponto? Eu assisti com eles um desenho animado da Bíblia Sagrada, cujo o desenho reportava, então, um pouco da vida de Adão, Eva e o nascimento desses dois primeiros filhos, Caim e Abel. Você pode procurar aí no próprio YouTube, existem vários desenhos animados da Bíblia Sagrada. Procure um desenho onde possa aparecer, possa reportar aí um pouco do que nós iremos estudar neste tema, nesta aula, sobre a vida, evidentemente, de Caim e Abel. O contexto é o seguinte: sabemos dos estudos anteriores que Adão e Eva caiu em pecado e Deus os expulsou do Jardim do Éden, mas antes de expulsá-los do Jardim do Éden, Deus havia feito uma reunião, uma conferência com Adão, com Eva, com a serpente e com o próprio Satanás. E Deus havia dado uma promessa, Deus havia prometido a vinda do Salvador através da semente da mulher. Ele disse: porém inimizade entre ti e a tua descendência, e o seu descendente, este lhe ferirás a cabeça. O descendente da mulher da qual Deus estava reportando é Jesus Cristo. E aí Adão conheceu Eva e Eva gerou, deu à luz ao seu primeiro filho, Caim, e posteriormente Abel. Bom, vamos fazer a leitura bíblica do trecho? Está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10, que vai ser de extrema importância nós lermos esse trecho. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. Deus deu a promessa de que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça, o domínio de Satanás. E Satanás, diferente de muitos de nós, ele crê na palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele crê e estremece, só não obedece. Ele crê e ele sabe que a palavra do Senhor se cumprirá cabalmente, fielmente. Então ele fica na expectativa de quando Eva gerar a luz, dar a luz a um filho, ele então
invista sobre esse filho, para que esse filho não esmague-lhe a sua cabeça. Então, Eva deu à luz a Caim, e certamente Satanás investiu em Caim, e achou guarida no coração de Caim, e Caim, a Bíblia diz que era do maligno. Voltamos aqui à leitura, veja só. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ora, o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que será que Deus não se agradou nem de Caim, nem do proceder, da vida, do andar, do relacionar-se de Caim, e muito menos da oferta de Caim? Ora, Deus não se agradou tanto da vida, da pessoa de Caim, e nem da sua oferta, porque, como a Bíblia Sagrada diz, Caim era do maligno. Caim abriu espaço em seu coração e deixou Satanás enchê-lo de ira, de ódio, de revolta, de individualismo, de egoísmo, de mentira, de engano, de tudo aquilo que faz parte da natureza do próprio Satanás. Então Satanás deve ter ficado muito alegre, muito contente em pensar: bom, ganhei a batalha, ganhei a guerra contra Deus. Não, a semente da mulher não vai esmagar a minha cabeça, porque ele é partidário meu. Só que Adão e Eva coabitam novamente, e Eva gera e dá à luz a Abel. E certamente o inimigo investiu em Abel, temendo ser esse também o que iria lhe esmagar a cabeça. Só que em Abel ele não acha guarida. Por quê? A Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Abel, da vida de Abel, do proceder de Abel, do falar de Abel, do caminhar de Abel, do relacionar de Abel e da sua oferta. Então, o inimigo não achou guarida sobre Abel. E o que ele faz então? Ele faz com que o seu irmão Caim tira-lhe a vida, vendo que poderia ser Abel o que iria lhe esmagar a cabeça. Mas nós sabemos que a promessa ainda estava um pouco distante de ser cumprida, porque ela seria cumprida em Jesus Cristo muitos anos depois. O certo é que ambos foram oferecer uma oferta ao Senhor. Veja só, Abel, ele teve uma vida justa, ele viveu justamente e uma vida piedosamente. Vamos fazer algumas leituras bíblicas. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Então, Abel, ele teve uma vida justa e piedosa. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, um sacrifício aceito. E aqui vale uma ressalva. Muitos, inclusive propagam dizendo que a oferta de Abel for aceita porque foi uma oferta de sangue, derramamento de sangue que prefigurava o sacrifício de Jesus. Isso é verdade que ela prefigurava o sacrifício de Jesus, mas ela foi aceita pelo Senhor não só pelo fato de ser uma oferta de sangue. Eu até diria que ela foi aceita não exatamente porque ela era uma oferta de derramamento de sangue. Ela foi aceita, sabe por quê? Vamos voltar ao trecho.
E a de Caim foi reprovada, muitos também dizem, porque Caim ofereceu uma oferta de manjares da terra. Não foi essa, não foram essas as razões de Deus ter rejeitado a oferta de Caim e aceito a oferta de Abel. Deus jamais seria injusto. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada, Jesus Cristo diz nos Evangelhos assim: se você vier oferecer uma oferta perante o altar e souber que seu irmão tem algo contra ti, você deixa a sua oferta no pé do altar, vá, conserta-se com teu irmão e depois ofereça o sacrifício. Ou seja, Deus recebe o sacrifício daqueles que têm um proceder, uma vida justa e piedosa diante dele e oferece o melhor que ele pode ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Observe só. No fim de uns tempos trouxe caindo fruto da terra. Ou seja, no fim de uns tempos. O que seria isso? Será que não indica sobras? Ou seja, aquilo que sobrou eu vou oferecer ao Senhor. Olha o contrassenso da oferta de Abel. Veja só. Uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, ou seja, primícias, ou seja, aquilo que é de melhor, aquilo que é mais sagrado, Abel então ofereceu ao Senhor, enquanto Caim ofereceu no fim dos tempos, que indica que seriam sobras das suas colheitas, Abel pegou do que ele tinha de melhor, das primícias. E não só a oferta, mas também o proceder. Alguém pode dar tudo o que ele tem ao Senhor, mas se sua vida é uma vida ímpia, enganosa, de ódio, de rancor, esta oferta também será rejeitada pelo Senhor, haja vista a palavra de Jesus Cristo que eu já acabei de citar anteriormente. Agora, como Abel tinha uma vida piedosa e ofereceu o melhor que ele tinha das primícias do seu rebanho ao Senhor, e a Caim, ele tinha uma vida ímpia, porque a Bíblia diz que ele era do maligno, e ofereceu uma oferta de qualquer jeito ao Senhor, Deus então rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Mesmo porque, meu amado irmão, a oferta de manjares, a oferta de frutos da terra, está também prescrito na Bíblia Sagrada. Em Levíticos capítulo 2, versículo 1 até o 15, uma das passagens que relata sobre as ofertas de manjares da terra, Deus também recebeu. Deus também instituiu sacrifícios, ofertas que era destinada de ofertas da terra, de manjares, ou seja, representando a comunhão entre ele, entre o ofertante e o Senhor, que também representa Jesus Cristo, que trouxe esta comunhão entre o homem e Deus. Então, absolutamente não aceito, no meu raciocínio, na minha maneira de interpretar, Deus não rejeitou a oferta de Caim por ser oferta da terra e aceitou a de Abel por ser uma oferta de derramamento de sangue. Existe todo um contexto aí que faz com que o Senhor aceite uma e rejeite a outra, inclusive esses pontos que eu acabei de colocar. E aí, o que aconteceu? Caim irou-se e invejou do seu irmão. E então assassinou o seu irmão inocentemente. Veja só, Caim, ele então ele tramou, ele orquestrou, ele maquinou o assassinato, o homicídio do seu irmão Abel. Por que ele fez isso? Ele fez por pura inveja. Por quê? Porque as obras de Abel eram obras excelentes e a obra de Caim eram obras ímpias, malignas. Ou seja, o proceder de Abel era um proceder excelente e o de Caim um proceder reprovável. Então, Caim
invejando, irando-se contra seu irmão, ele o assassinou inocentemente. Abel foi morto inocentemente, ele foi morto num assassinato maquinado, planejado e por pura inveja, de maneira que Deus diz que o sangue de Abel clama da terra até ele, clama por justiça. Veja só o que diz a passagem de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ou seja, o sangue de Abel ainda fala e o sangue de Abel ainda clama da terra até o Senhor. Bom, agora nós vamos mostrar como que Jesus Cristo está revelado tanto na vida como na morte de Abel. Jesus Cristo, querido amigo, querida amiga, veja só o que a palavra de Deus diz acerca de Jesus Cristo. Viveu justo e piedosamente sem ter sequer um pecado. Atos capítulo 10, versículo 38. Veja só o que a Bíblia diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual era o proceder de Jesus Cristo? Poder e fazendo bem por toda a parte, ou seja, Jesus Cristo tinha um proceder piedoso, tinha um proceder santo, um proceder agradável diante de Deus. Então, Jesus Cristo teve uma vida justa e piedosa, sem sequer cometer um pecado, exatamente como foi o proceder da vida de Abel. Não estou dizendo que Abel era santo, não teve pecado, mas como Abel procurou viver uma vida justa, piedosa e desviando-se do pecado, também Jesus Cristo assim o fez. Jesus Cristo, assim como Abel, ele foi odiado pelos seus irmãos. Ora, Abel foi odiado por Caim por causa do seu proceder, da sua vida santa, que reprovava a vida de Caim. Assim, Jesus Cristo, ele foi odiado. Veja só o que está escrito em João capítulo 15, versículo 25. Vamos fazer essa leitura do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 25. Eu não separei aqui a passagem bíblica, mas a passagem bíblica você pode conferir que ela vai dizer exatamente isso, que Jesus Cristo fora odiado pelos seus contemporâneos judeus, mesmo sem ter motivos para isso, aparentemente, sabendo nós que o motivo era o proceder, a vida justa e santa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi assassinado inocentemente e por inveja dos seus irmãos. São João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, por que Jesus Cristo foi assassinado inocentemente por inveja dos seus irmãos? Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, ele era um fariseu, e ele, quando fala aqui, ele fala em nome do grupo. Veja só, mestre, Rabi, sabemos. Ora, ele não disse, Rabi, eu sei
que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode ressuscitar mortos, abrir as vistas de cegos, fazer paralíticos andar, curar leprosos, se Deus não é com ele. Então, os judeus, eles invejaram de Jesus Cristo e mataram Jesus Cristo inocentemente por pura inveja dele. Exatamente o que aconteceu com Abel na pessoa de Caim. Vejamos aqui mais alguns versículos. São João capítulo 11, versículo 47 e 48. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, por que é que eles assassinaram Jesus Cristo? Por inveja e medo de perder o seu próprio lugar. Ou seja, o poder que estava nas mãos deles por causa da religião, que eles eram religiosos, líderes religiosos. Vamos ler ainda Mateus capítulo 27, versículo 15 e 18. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Veja só o que a Bíblia Sagrada diz. Por que os judeus haviam entregado Jesus para ser crucificado pelos romanos? O próprio Pilatos, todos sabiam disso. Isso era visível na vida, na atitude, nos atos dos judeus que odiaram a Jesus Cristo. Veja só o que Pilatos enxergou. Por inveja. Por pura inveja havia entregado a Jesus Cristo. Seus irmãos se iraram. Sabe por que os judeus iraram-se contra Jesus Cristo? Por causa da vida de Jesus Cristo, que era uma vida santa. Os judeus interrogavam: como pode este ensinar com tanta autoridade? A autoridade que Jesus tinha vinha da sua própria vida, uma vida santa, uma vida justa e agradável diante de Deus. E por isso a oferta de Jesus Cristo fora aceita. Sua oferta foi aceita. Assim como a oferta de Abel foi aceita por Deus, a oferta, o sacrifício oferecido por Jesus Cristo na cruz do Calvário foi aceito plenamente por Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 12. Nos diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que quer dizer isso? O sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele oferecia sacrifício pelo povo e aspergia o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, e ele precisava ficar se movimentando, orando, clamando a Deus misericórdia pelo povo, porque se aquele sacrifício não fosse aceito, aquele sacerdote seria fulminado na mesma hora. Então ele precisava ficar se movimentando para mostrar ao povo que estava lá fora no tabernáculo que sim, Deus estava aceitando aquele sacrifício. Agora, Jesus Cristo, ele não precisou ficar se movimentando para mostrar que o sacrifício estava sendo aceito por Deus. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo, depois de oferecer o seu sacrifício, ele adentra às mansões celestiais, ao terceiro céu, junto ao trono do Pai, e se assenta.
assenta à direita, lugar de destaque, lugar de poder, de autoridade. Ele assenta-se à direita do Pai, tendo plena certeza e convicção de que o seu sacrifício fora plenamente aceito, porque foi um sacrifício oferecido sem nenhum pecado e sem nenhuma mácula. Seu sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo, fala até hoje. Agora, veja só o que a Bíblia diz. O sacrifício de Abel, ele clama da terra até o céu a Deus. E o sacrifício de Abel clama por justiça. O de Jesus também, ele fez justiça. Ele fez justiça. A justiça de Deus fora cumprido na morte expiatória, substitutiva de Jesus, e agora nós podemos chegarmos até o Pai, porque estamos santificados uma vez lavado pelo seu sangue. O sangue de Jesus, ele clama por misericórdia, perdão, ele clama por amor, por compaixão de Deus à humanidade. Neste momento, sim. Neste momento, sim. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue do Abel. Agora, amado amigo, amada amiga, o mesmo sangue de Jesus, que hoje é para perdoar os nossos pecados, trazer-nos comunhão juntamente com o Pai, ele um dia também ele será para aplicar a justiça de Deus sobre aqueles que o rejeitam. Vejamos só o que diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ou seja, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não existe escape. Ou nós nos apeguemos à salvação oferecida por Deus através do sacrifício, da morte, do sangue derramado de Jesus Cristo, ou então este mesmo sangue de Jesus Cristo, ele será para a justiça de nossos pecados, e aí nós seremos condenados para sempre estarmos separados do Senhor. Mas não teremos esta atitude, teremos a atitude de, sim, aceitarmos o sangue da nova aliança, o sacrifício de Jesus Cristo, que é um sacrifício superior ao de Abel e que sim nos coloca junto ao Pai, em comunhão com o Pai, desfrutando da vida que Ele tem a nós. Deus o abençoe e até a próxima.